Boa noite a todos, queridos irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui. Vamos conversar hoje, fazer uma reflexão em cima do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do homem de bem. E nós começamos com o título do capítulo, que é o Sede Perfeitos. E vamos para as características da perfeição. Mateus registra no seu capítulo 5, versículo 44, 46 a 48, que fala de Jesus, né, que amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? E ele continua, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É interessante que essa fala de Jesus trazida por Mateus, a gente já começa a pensar no sentido da perfeição divina, né? E quando nós pensamos na perfeição divina, muitas das vezes, a gente acha que não vai atingir esse objetivo. Mas esse capítulo, ele é perfeito, porque ele vem dando um passo a passo de como nós atingiremos essa perfeição. E no item 2, vai ser dito que a máxima, né, que Jesus utiliza, do sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, ele falava para os homens, como está no Evangelho, mas falando para nós hoje também ainda, homens com dificuldades morais e que ainda não conseguimos entender a sua mensagem na íntegra. Então, esse sentido que ele utiliza de perfeitos, como nosso Pai Celestial é perfeito, é exatamente um sentido relativo da perfeição. Porque nós nunca, como criaturas divinas, vamos chegar a ser perfeitos como a divindade é, como quem nos criou, né? E aí, a gente vai ver aqui que tem uma pergunta nesse item 2, em que consiste, então, essa perfeição nossa, já que a gente não vai chegar a ser perfeito igual ao nosso Pai Celestial. E Jesus vem nos recomendar. Ele, que é o nosso modelo e guia, ele diz que consiste em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem ao que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. E aí a gente vai sentindo que é forte a indicação do nosso Mestre Jesus, no sentido do trabalho que nós precisaremos fazer para atingir essa perfeição. E que a essência da perfeição, portanto, é a caridade na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as virtudes. Uma vez que amar os inimigos é trazido pelo Cristo, diferentemente do que estava posto, que era amar os inimigos, era amar os amigos. E para os inimigos, a gente ainda, até nos dias de hoje, a gente não tem a mesma empatia, o mesmo nível de integração, a energia que flui não é a mesma. Então, há que se fazer um esforço moral nesse sentido de que nós precisamos desenvolver esta habilidade nos aperfeiçoando, não só na recomendação do Cristo, mas no seu exemplo. E esse capítulo vai falar, então, do homem de bem, que são as características que nós precisamos ter para desenvolver essa perfeição que é possível à criatura. O item 3 diz, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Nós sabemos que a lei de justiça, de amor e caridade, está lá no Livro dos Espíritos, é uma das leis naturais, portanto, uma lei divina, e que nós precisamos, como criaturas divinas, cumprir essa lei. Então, a gente precisa amar, ser caridoso e ser justo. Enfim, né, resumindo, o que vem a ser isso? Fazer aos outros
tudo que a gente gostaria que nos fosse feito. E é interessante porque o resumo que o mestre faz dessa lei, como é que a gente vai ter certeza de que a gente está cumprindo a lei de justiça, de amor e caridade? Quando nós estamos nos colocando no lugar dos nossos irmãos e querendo para eles aquilo mesmo que a gente quer para nós. E vale a reflexão de se nós estamos, já nos dias de hoje, com esse compromisso, como é que nós estamos em relação a esse querer para nós e querer para o outro. Então, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 873, ele vai nos ajudar. Na lei de justiça, amor e caridade, ele fala da justiça e dos direitos naturais, essa questão 873. E ele pergunta assim aos espíritos: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E a resposta dos espíritos é: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. E a gente vai lembrar que sempre que a gente vê alguma injustiça na nossa sociedade, de um modo geral, isso gera um incômodo individual e coletivo, e a gente se pronuncia a favor ou em desfavor, né, daquele acontecimento. Então, o progresso moral nosso, ele desenvolve esse sentimento cada vez mais, porque já é algo que nós temos em nós mesmos. Como criaturas divinas, é uma lei natural, então a nossa consciência tem esse registro e sabe da necessidade que nós temos. Então Deus pôs essa lei no nosso coração. Fantástico a gente ver como é que a doutrina espírita vem abrir esse leque, essas portas, nos dizendo o passo a passo. Não basta só a gente almejar ser bom, ser um homem de bem. A gente precisa construir pouco a pouco, durante a nossa encarnação, de acordo ou no caminhar com os nossos demais irmãos e em todos os momentos da nossa vida, incluindo todas as questões sociais. Então, na questão 875, ele continua e vai perguntar como se pode definir, então, essa justiça. E aí, a justiça, a resposta é mais prática ainda. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E nós vamos ficando nessa questão. Então, quais são os direitos da gente? Qual é o direito do outro? Até que ponto nós podemos ir sem invadir o direito do nosso irmão, né? E aí a questão 875A vai falar desses direitos, porque Kardec vai perguntar: que é então o que determina esses direitos? E aí o resumo dos espíritos é duas coisas. O que determina esse direito? Tanto a lei humana quanto a lei natural, aquela que nós já falamos, que está na nossa própria consciência. Nós sabemos da nossa necessidade, então vamos saber da necessidade dos nossos irmãos pelas nossas próprias necessidades. E a lei humana. Só que essa lei humana, ela é formulada por nós ao longo do tempo e pelas necessidades sociais, e elas são apropriadas, essa lei humana, aos costumes e aos caracteres dessas necessidades. Então, elas são completamente mutáveis com o progresso. As nossas leis. De vez em quando nós estamos vendo aí ajustes, adendos, espaços novos dentro das leis para abranger um limite maior ou para encurtar aqueles limites que foram dados, que hoje já não são mais os interesses da sociedade contemporânea. Só que a lei divina, ela é imutável, como tudo criado pelo divino, por Deus. Então, nem sempre as nossas leis, ou seja, essa justiça, o direito que nós prescrevemos, elas vão estar de acordo ou de encontro às mesmas leis naturais dentro dessa justiça, porque dentro da lei de justiça natural ou divina, a lei de justiça, ela é também de justiça, de amor e de caridade. E a nossa
da justiça do ponto de vista das nossas necessidades ainda materiais e sociais, de acordo com a nossa constituição social, o país, o estado que a gente se encontra. Então, as relações sociais têm vários atos, né, dessa lei do direito social criado pela lei humana, que estarão em desacordo, sim, com a nossa consciência. E aí fica sempre o limite, que é o dado por Jesus, para a gente saber se é uma lei, é legal, mas se ela está de acordo com a lei natural e se estará nos impulsionando para desenvolver essas características do homem de bem, é só a gente ir lá na medida. É aquilo que eu gostaria que acontecesse comigo, que vai acontecer com o meu irmão, ou é diferente? Né? Porque precisa ser exatamente aquilo que eu quero para mim, eu gostaria que acontecesse com os outros. A questão 876, Kardec continua e coloca, posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual é a base da justiça segundo a lei natural? A lei humana, feita pelos homens, de acordo com as necessidades e convenções sociais. Aí diz o Cristo, na resposta dos Espíritos, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Então, essa referência divina, já desde a nossa criação, que faz parte do nosso próprio movimento de reconhecimento como ser criado, vai nos permitir fazer essa medida justa para que nós sejamos homens de bem, desenvolvamos as habilidades que necessitam um homem de bem. Então, é só saber, temos nós de saber como que a gente gostaria que fosse processado ou que fosse procedido em relação a nós, que a circunstância ela é idêntica para os nossos demais irmãos. Nós precisamos refletir um pouco nos dias de hoje, porque nós nos envolvemos até por conta da mídia, das coisas que acontecem que nós achamos que são muito injustas, né? Porque a gente olha muito do ponto de vista material, e nós fazemos, às vezes, juízo de valor e, às vezes, até elencamos leis, direitos e atitudes que poderiam ser tomadas em relação aos nossos irmãos que ainda estão cometendo aquele tipo de erro e que a gente acha que já não comete mais, e aí nós estaríamos, então, tomando posse dessa justiça, que é a justiça humana e não a divina, no sentido de querer que seja feita a justiça, mas do ponto do material, e não do ponto da justiça natural. Porque a justiça natural prevê que todos nós façamos ao outro e recebamos do outro aquilo que realmente nós precisamos para nós mesmos, né? E eles vão colocar aqui no Evangelho, ainda nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que a sublimidade da religião cristã, e eu diria, da moral do Cristo, está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito ao próximo. Porque se nós, como seres criados por Deus, num caminho de ascensão espiritual, estamos nos burilando, melhorando através das encarnações, aprendendo, e mais depois do advento da doutrina espírita, sem sombra de dúvida, nos pontos, nos is, nos acentos colocados na lei. Por quê? Porque a referência é sempre o nosso próximo. Então, tudo aquilo que a gente entende como bom para nós, precisamos, igualmente, desejar, nos empenhar para que aconteça com os nossos demais irmãos. E a questão 879 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza.
E aí vem de encontro com a nossa necessidade de evolução, e que é o patamar que nós vamos chegar pela lei de justiça, de amor e de caridade, que a resposta dos espíritos é o do verdadeiro justo, né? Qual é o caráter do homem? É o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, a gente fala muito em justiça no nosso dia a dia, nas nossas questões sociais. A gente vê nos meios de comunicação alguns de nós reivindicando justiça a partir da tomada de decisão ou da utilização das nossas leis, como se essa fosse a justiça real. E quantas vezes nós ficamos frustrados, desiludidos até da justiça humana, porque não entendemos que, acima da justiça humana, há uma justiça que é divina, há uma justiça que é natural, há uma lei que é harmonizada, e que tudo aquilo que a gente tirar do lugar, que a gente movimentar indevidamente, a gente vai precisar recolocar, trazer de volta. Então, disso faz parte os nossos próprios ajustes, e a reencarnação é nos dada aí como essa luz, como essa bênção, como essa oportunidade do nosso Pai, para que nós atinjamos a verdadeira justiça, podendo rever, né, aquilo que a gente fez que era indevido, e se ajustar enquanto estamos a caminho com os nossos demais irmãos, até o último pontinho que nós precisamos para atingir esse nível aí da perfeição. Então, a questão 886, que fala da caridade do amor ao próximo, Kardec vai perguntar qual o verdadeiro sentido, então, da palavra caridade, como a entendia Jesus. E nós, os espíritas, temos que ficar muito atentos, porque a gente confunde, muitas das vezes, o que nós fazemos, a beneficência, a assistência social, com a caridade. Aqui é mais profundo. Como é que a entendia Jesus? Jesus, os espíritos nos respondem, entendia que a caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, o homem que está no caminho da verdadeira justiça, assimilando na sua consciência a necessidade de fazer essa igualdade das necessidades de si para com os demais irmãos, ele é benevolente para com todos, sem exceção. Incluindo aqui o todos, nós vamos lembrar dos nossos inimigos, aqueles que a gente não tem a mesma afinidade, aqueles que porventura nós achamos que estão nos prejudicando, que querem, às vezes a gente usa o termo puxar o nosso tapete. Então esses são todos os nossos irmãos, são aqueles que estão a caminho conosco por conta das nossas necessidades e que para nós aprendamos. A indulgência para com as imperfeições alheias, né? Jesus nos diz, porque nós até temos uma siglazinha para a gente não esquecer essa questão, que a gente chama de BIP, que é o BIP, a benevolência para com todos, e, né, que é a indulgência para com as imperfeições. Quantas vezes nós somos impacientes, incapazes de ser indulgentes conosco mesmo, com as nossas próprias imperfeições. Então, a gente vai analisar como é que isso se estende ao outro, né? Se a gente tem essa indulgência para com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Nós estamos num mundo de provas e expiações e sabemos que ainda nos ofendemos. Então, nós precisamos aprender a perdoar. Mas nós precisamos perdoar as ofensas, aquelas que realmente nos atingem. Não é aquilo que a gente acha que vem do outro. Porque lembrando que o outro é o nosso espelho, é a nossa referência, ele está a caminho conosco para que nós juntos aprendamos. Então ninguém vem deliberadamente nos ofender com o intuito apenas de nos ofender. Existe toda uma constituição natural de energias divinas e a reencarnação é a prova maior dessa necessidade que nós temos da convivência com essas situações. Então, o amor, nesse caso,
e a caridade são o complemento da lei de justiça. Faz parte do complemento dessa questão 886, que fala, né, do verdadeiro sentido da caridade para Jesus. Vamos nos lembrar que Jesus é o maior modelo e guia, que os Espíritos respondem também lá no Livro dos Espíritos, a pergunta feita por Kardec, para nós, humanidade. Né? Então, a referência maior é Jesus, o modelo é ele. O modelo é algo que nós precisamos aprender com ele e fazer igual. O modelo é uma forma que nós vamos precisar nos encaixar. Então, nós precisamos desenvolver essas habilidades, essas capacidades, e a principal referência disso é que a gente precisa amar uns aos outros. Então, toda vez que a gente tiver com dúvida, estou ou não estou fazendo o que precisa ser feito para ser um homem de bem. É só a gente fazer a análise, né? Estou amando o meu irmão como eu amo a mim mesmo? E aí a questão, eu já me amo para que eu possa saber o que é esse amor para amar o meu irmão? Para desejar a ele exatamente o que eu quero para mim? Então, a caridade, segundo Jesus, continua os Espíritos nos dando a resposta, abrange todas as relações em que nos achamos com semelhantes. Nossos inferiores, os nossos iguais, os nossos superiores, porque, de verdade, não existe essa hierarquia. Nós, na nossa constituição social, e às vezes por contas extremamente humanas, sociais e materiais, a gente se acha inferior ou superior ou igual aos nossos demais semelhantes. Mas a gente sabe que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós, estando num planeta de provas e expiações, somos espíritos que estamos com o mesmo grau de dificuldade moral. Então, ninguém está melhor que nós, nem pior que nós. O que nós precisamos é nos dar as mãos e entender que esse modelo, que é o modelo que também caminha junto conosco, aliás, que ele vai à frente de nós nessa jornada, é aquilo que nós devemos mirar e nos esforçar por atingir, para chegarmos à perfeição. Então, essa diferença que a gente faz entre inferiores, superiores e iguais, nos atrapalha um pouco a ser indulgente, porque nós vamos precisar primeiro entender por que alguém é inferior a nós, no que nós consideramos. Como que pode ser inferior se é um filho de Deus, se é aqui um espírito que está no mundo de provas e expiações, que tem o mesmo grau de dificuldades que nós? E por que a gente acha que é igual a nós, muitas das vezes, as pessoas que têm comportamentos que nós nos comportamos por puros modelos sociais? E os superiores, sim, os superiores no sentido espiritual, nós conseguimos identificá-los sabendo que são aqueles que já fazem tudo isso que está previsto para um homem de bem, mas não os superiores que nós fazemos aqui hierarquicamente, ou seja, nas questões sociais. Porque, tirando tudo que a gente tem de material, o que sobra de nós é um espírito eterno, que foi criado em um determinado momento, mas que tem a vida eterna, e que vai passar por todas as etapas igualmente, até chegar a ser um espírito de luz, um espírito ditoso, um espírito perfeito. E aí, o homem verdadeiramente bom, então, ele procura elevar aos seus próprios olhos aquele que é inferior, para diminuir a distância do que os separa. Quando nós estamos na casa espírita, a gente chama irmão, nosso irmão chegou, vamos atender o nosso irmão, vamos fazer o acolhimento, o atendimento fraterno, aquele nosso irmão está passando por necessidades tais, por dificuldades tais. Mas nós temos um momento, que é o momento de maior evidência na nossa encarnação, que é o momento de convivência familiar, que é nesses lugares que estão ali também os nossos irmãos que vêm para compor conosco, para que haja esses reajustes. E quantas vezes
nós estamos negligenciando, apesar de termos essa regra do bem, do amor, de termos Jesus como guia e modelo, de estarmos na doutrina espírita, que é uma doutrina reveladora e que abre essas possibilidades de melhoramento, mas nós estamos ali, muitas das vezes, como déspotas domésticos, fazendo frente a irmãos queridos que estão a caminho conosco, que estão ali colocados devidamente pelos nossos anjos, eu vou chamar assim, que são aqueles espíritos que estão responsáveis pela nossa encarnação e até muitas das vezes tutelando essa encarnação. E a gente não está alcançando esse próximo ali naquele que está tão próximo, naquele que tem o vínculo consanguíneo ou aquele que está dentro desse nosso lar pela lei das afinidades ou ainda pelas nossas necessidades. Então, queridos irmãos, esse é um capítulo que requer de nós muita reflexão, como todo o Evangelho de Jesus, como todos os ensinamentos de Jesus, mas a doutrina espírita nos permite, inclusive, como nós fizemos agora, ir ao Livro dos Espíritos, que é um livro de questões, de respostas da espiritualidade, que vão nos nortear no procedimento que nós precisamos ter em cada dia. E aí vale lembrar a referência de Santo Agostinho, quando nos diz que, quando ele esteve aqui, uma das coisas, um dos recursos que ele utilizou, foi fazer essa avaliação no final de cada dia. Então, no final de cada dia, vamos avaliar os nossos comportamentos, no sentido de que, o que a gente fez que não foi bom, o que a gente fez que pode ser melhorado, e o que a gente fez que nós já enxergamos com os ensinamentos do Cristo e com o advento da doutrina espírita, que está sobrando ainda de aresta para impedindo a nossa perfeição, ou o nosso caminhar para essa perfeição possível pela criatura. Então, que o Mestre Jesus possa nos abençoar a todos, que possa estar conosco, continuar conosco, permanecendo nos nossos corações e nos conduzindo pela mão, literalmente, como ele faz, nessa jornada que é de ascensão espiritual. Muito obrigada.